Graça e a paz à Igreja do Avivamento. Oh, aleluia, glória a Deus. Eu quero aqui, agradecer ao Senhor pela oportunidade e trazer um abraço, lá da IEP Canindé para todos que estão aqui. Recebo o abraço do pastor João, que não pôde estar aqui, e da noiva do Senhor lá de Canindé. Amém? Que responsabilidade, pastor Bosco, de estar aqui no fechamento do mês de outubro com a palavra santidade. Uma responsabilidade muito grande, porque os dias que a Igreja do Senhor está vivendo, aonde está a santidade? Aonde está a santidade? Os valores sendo trocados, invertidos. E quando o pastor Bosco, perguntou se era possível estar aqui, eu falei: pastor Bosco, eis-me aqui. Estarei na sede no dia 26, em nome de Jesus. E eu perguntei ao meu papai, o que é que o Senhor queria falar para a noiva sede no dia de hoje. E eu trouxe o que o Senhor me alinhou com o sobrenatural dele. Amém? E nós vamos começar pelo Êxodo 20, do 1 ao 17. Se puder colocar aqui, na tela. Êxodo 20, de 1 a 17. Eu quero trazer, toda a igreja conhece a história de Israel, que é de onde nós somos. Mas nós precisamos hoje rever por que Deus nos escolheu, para nós encontrar a santidade. Eu sei que esse mês todo foi ministrado sobre santidade e temas muito bons. Cada semana, cada domingo, Deus alinhou com o sobrenatural. Mas nós vamos hoje ouvir por que Deus nos escolheu. Amém? Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas e nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que toma o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado, para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Honra ao teu pai e à tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás,
Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçará a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Só até aqui. Estamos só na introdução, amém? Para poder nós chegar na santidade. O que é que o Senhor está dizendo? Ouça agora cuidadosamente todas estas leis que Deus vos deu. Retenha-nos e nunca deixe de as cumprir. No livro de Êxodo, após Deus libertar o povo da escravidão, o Senhor faz uma aliança com eles e lhe dá a lei no Monte Sinai, que é os 10 mandamentos. O Senhor escreve com o seu próprio dedo nas pedras. Deus entregou os 10 mandamentos. Há outras leis, como as civis, de saúde e cerimoniais, que também foram entregues por Deus. E em Levítico 19, 1 e 2, coloca aqui na tela, Levítico 19, 1 e 2. Levítico 19, falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala a toda a congregação dos filhos de Israel, e diz-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. O Senhor ordena ao povo: sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. O Senhor diz: sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. O livro de Levítico detalha muitas leis e rituais que visavam separar Israel das nações pagãs. A diferença entre o sagrado e o profano, o puro e o impuro. A obediência a esses mandamentos era uma forma de o povo de Deus refletir a santidade de Deus em suas vidas diárias. Isaías 43, 10. Isaías 43, 10, Deus continua falando com Israel. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo a quem escolhi, para que o saibas e me creiais, e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Aleluia! Nenhum haverá. Então Deus prometeu a Israel uma terra que conhecemos por Canaã, que seria uma grande nação, e que ele seria o seu Deus, e ele seria o seu povo. Prometeu também proteção, perdão, para os pecados, mediante o arrependimento. Todo aquele pode ter o pecado que tiver, mas mediante o arrependimento, foi uma promessa do Senhor para o seu povo, está perdoado. O Senhor também prometeu prosperidade pela obediência. Todo o povo de Deus é próspero, será próspero, mas tem um processo, obedecer. O que a pastora Célia falou aqui, ela falou da semente. Não coma a semente, porque quem come a semente não tem colheita. Então, a promessa do Senhor, que todo o povo, será prosperidade pela obediência, e um coração novo, e um coração puro, e um espírito novo, o Senhor prometeu. Então, todo aquele, pastor Bosco, que chegou diante de Deus, pode vir como está,
pode vir. Cansado, sobrecarregado, eu vou tratar, eu vou curar, eu vou libertar. Eu vou cuidar de você, porque você é meu escolhido. Foi assim que aconteceu comigo. Foi assim que aconteceu com você? Quando eu cheguei no Senhor, Marta não prestava para nada. Ninguém podia investir na Marta. Ninguém podia acreditar na Marta. Mas Deus acreditou. Deus olhou para Marta, tem algo que eu vou fazer. Rapaz, a Marta, quando chegou nos pés do Senhor, ferida, decepcionada, frustrada, rejeitada, com tanta coisa ruim. E no mundo só andava armado com punhal. Pensa na pastora Marta. Não prestava para nada, ainda andava armado com punhal. Acredita, pastor Bosco? Meus pastores nunca soube disso. Porque eu não prestava, como eu era ferida, como eu era desacreditada, eu andava com a arma no reino natural. Porque eu queria me vingar de alguém que tinha feito tanta coisa ruim comigo. Eu só andava armada com um punhal. Mas graças ao Senhor, o Senhor nunca permitiu, pastor, eu usar aquele punhal. Porque miséria se passava na minha mente para me usar aquele punhal. Era um punhal que a gente apertava, ele pulava e crescia. Você já viu esse punhal? Punhalzinho desse tamanho. Minha, para onde eu ia com esse punhal dentro das calças? Pastor, para onde eu ia com aquele punhal? Para onde eu ia? Em Canidé, eu andar com aquele punhal. Porque a mulher que tinha me ferido, ela tinha os cabelos bem grandão. Na minha mente, eu vou paudar os cabelos dela. Eu vou paudar. E nessa época só tinha rádio. E vai sair as notícias no rádio. Que uma mulher teve a cabeça pelada por uma mulher. Menina, olha, eu fechava meus olhos, eu via a cena. E o que é que eu ia fazer? Mas Deus nunca permitiu. Deus nunca deixou. Então, o Senhor me deu. O Senhor me prometeu proteção. O Senhor me prometeu perdão. Para os meus pecados, mediante o arrependimento meu. E quando eu conheci o Senhor, gente, eu orei anos pelaquela mulher. Porque eu sabia que eu precisava perdoar ela. Mas no dia que eu entendi que o Senhor tinha me dado tanto livramento, e eu nunca tinha feito o que minha mente planejava, é porque o Senhor já me amava, antes de eu o conhecer. E eu recebi do Senhor um coração novo e um espírito novo. O Senhor me deu. Então, em Salmo 121, do 4 ao 6. Salmo 121, do 4 ao 6. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, à tua direita. Aleluia. O sol não te molestará de dia e nem a lua de noite. Oh, aleluia, glória a Deus. O sol não te molestará de dia e nem a lua de noite. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. É uma promessa do Senhor. Ele cuida de nós de dia, Ele cuida de nós à noite, em qualquer hora, em qualquer momento. O Senhor nos guarda. O protetor do povo de Israel nunca dorme, nem cochila. O Senhor guardará você e Ele está sempre ao seu lado para protegê-lo. É uma promessa do Senhor. E nós precisamos acreditar, como filhos de Deus, que nós temos um protetor. Não importa a circunstância, não importa a hora do dia, não importa a hora da noite, o Senhor nos protege. Ser um povo separado e santo, Israel foi escolhido para ser um povo dedicado a Deus, separado das outras nações, para ser um testemunho de seu poder e caráter. Aleluia. Não é pouca coisa não, viu, pastor Bosco? Pensa, não é pouca coisa não. Diga para quem está do seu lado, você não é pouca coisa para Deus. Você foi escolhido.
Aleluia. Ser um instrumento, olha, Deus nos escolheu. Olha para que foi que Deus nos escolheu. Para nós ser separados de outras nações. Para ser uma testemunha do seu poder e caráter. Ser um instrumento de bênção no mundo. Pensa na responsabilidade que o povo de Deus tem. Grande. Nós ser um instrumento de bênção na vida de pessoas que estão em cadeias, na vida de pessoas que estão em miséria, na vida de pessoas que estão enfermas, na vida de pessoas que estão cegas espiritualmente. O Senhor nos escolheu com esse propósito. O Senhor nos escolheu para amar incondicionalmente. Aleluia. Lá em Romanos 9, do 4 ao 8. Vamos andar hoje pela Bíblia, né, pastor Bosco? Conhecer a nossa história, de onde nós viemos, qual é o propósito de Deus. Essa igreja sabe, né, pastor? É só lá em Canindé que o povo se esqueceu. Né, pastora Célia? Aqui não acontece isso não, né, pastor Bosco, pastora Célia? Só lá em Canindé que o povo tem se esquecido. Aí eu preciso estar lembrando. Mas o povo aqui lembra de tudo. As promessas. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Que são israelitas, dos quais é a adoração de filhos, e a glória, e os concertos, e a lei, e o culto, e as promessas. Dos quais são os pais, e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas. Nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamado a tua descendência. Isto é, não são os filhos da carne, que são filhos de Deus. Mas os filhos da promessa são contados como descendência. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então nós temos promessa, pastor. O Senhor nos chamou. Tem uns que são descendentes, né? Do povo de Israel, de Abraão, mas outros foram chamados com um propósito, com um chamado, com uma missão. Nós estamos conhecendo ela, lembrando, né, pastor? Que só lá em Canindé que o povo esqueceu. O povo aqui não esqueceu. Diga para quem está do seu lado, você não se esqueceu. Mas nós estamos lembrando. Aleluia. Deus prometeu que por meio de Abraão e de sua linhagem, todas as nações da terra seriam abençoadas. Jesus Cristo, que é descendente de Abraão, é a realização final dessa promessa, pastor Bosco. Irmão, nós precisamos se alegrar, como filho de Deus. Nós temos muito motivo. Hoje é um culto de adoração. É um culto para nós nos alegrar. É um dia de nós botar a melhor roupa. É um dia de nós botar a melhor bijuteria, a melhor joia, o melhor ouro que nós tiver. É um dia de nós vir para a igreja apaixonado pelo céu. Porque pode ser o último culto. Pode ser a última oportunidade. Nós precisamos entender esse mistério. Nós não podemos esquecer. Joel pode ser o último culto. E quando eu recebi o convite, eu disse, pode ser meu último culto. Rapaz, eu vou daqui de Canindé para lá. Para Fortaleza. Eu não posso esquecer para que foi que Deus me chamou, pastor Bosco. Me chamou para me servir. Me chamou para me amar o céu incondicionalmente. Me chamou para me olhar para a cruz. Não posso olhar para a direita, nem para a esquerda, nem para o que ficou no meu passado. Mas eu tenho que olhar para frente. Para a cruz, constantemente. Aleluia! E nós precisamos entender e compreender. As nações da terra seriam abençoadas. Jesus Cristo, que é descendente de Abraão, é a realização final dessa promessa.
Nós vamos conhecer lá em 1 Pedro 1, 15 a 17. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos chegando na santidade, pastor Bosco. Estamos chegando lá. Do 15 ao 17. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto, escrito está, sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Andai alinhado. Andai alinhado com os mandamentos. Andai alinhado com as promessas. Andai alinhado com o que Deus nos escolheu para ser, né, pastor Bosco? Para que Deus nos escolheu. Então, a santidade é um processo contínuo, pastor Bosco. Pensa, é um processo contínuo. É um processo, pastora Célia, de transformação. Pensa, é um processo de transformação. Olha, são coisas pequenas que separam um santo do sobrenatural. Não é coisa grande não, é coisa pequena. Porque muitos pensam que a santidade é a roupa. Muitos pensam que a santidade é o cabelo. Muitos pensam que a santidade é ser aquela pessoa que fala bem baixinho. Aquela pessoa, meu Deus, que é assim, muito humilde, muito simples. Mas não é. A santidade é um processo de transformação. É um processo de dentro para fora. É um processo de lapidação lá dentro. Não é o que entra de fora para dentro, mas é o que está lá dentro e sai. Está lá dentro, é transformado lá dentro. É transformado aqui, é transformado os ouvidos, os olhos. O que é que a palavra diz, pastor Bosco? Se seus olhos forem bons, todo o seu corpo é bom. Mas se seus olhos forem mau, todo o seu corpo é mau. É mau. Olha, aconteceu algo lá na nossa igreja. Aqui também não acontece essas coisas, não. Eu tenho certeza, pastora Célia. Só acontece lá em Canindé essas coisas? Só acontece lá. Eu estava conversando com a irmã. E eu vi uma irmã de longe, eu pensei que ela queria falar comigo. E ela, quando eu cheguei em casa, tinha um jornal assim de mensagem dela. Ela falando que a irmã estava falando dela para mim, que não era. A irmã pediu para me levar algo para ela, e eu fui falar que eu tinha esquecido. Eu disse, irmã, tu pode pegar lá em casa. E ela estava com o celular aberto, a tela. A irmã tinha postado algo nas redes sociais, eu não tinha visto, e nem a irmã. Mas ela teve no coração dela, que a irmã estava me mostrando. Eu disse, minha irmã, você está doente. Eu não lhe devo satisfação, mas para você não ir para o inferno, vou lhe contar o que foi que aconteceu. Eu não lhe devo satisfação. Mas para você não ir para o inferno, eu vou contar o que foi que aconteceu. Ela não acreditou. Eu disse, minha irmã, você está doente. Minha irmã, você precisa de um tratamento. Minha irmã, a palavra diz, se seus olhos for bom, o seu corpo é bom. Mas se seus olhos for mal, o resto é mal. Você pensou em algo que eu nem falei, que eu nem pensei. E isso que acontece quando os olhos não é bom, né, pastora Célia? Você pensa, você deduz, e vai acontecendo toda doença. Então, vamos continuar dentro do processo da santidade. A santidade é um processo contínuo. É um processo de transformação, de dentro para fora. Exige uma mudança de mentalidade. Tem que acontecer uma mudança de mentalidade.
Pastor só andava com punhal. Primeira coisa que eu fiz, eu guardei o punhal. Primeira coisa que eu fiz, quando eu dei um sim para Jesus, eu guardei o punhal, gente. Eu não andava mais com aquele punhal de jeito maneira. Que eu conheci que ele era meu general. Quando eu conheci isso na igreja, ele é meu general de guerra. Meu Deus, me apaixonei pelo céu. Quando eu conheci que tudo eu tinha que gerar no reino do Espírito, para mim poder viver no reino natural. Menino, tinha oração meio-dia, eu ia a pé, porque eu não tinha moto ainda, eu ia a pé no sol quente. E voltava 1 e pouco do meio-dia, da tarde. Mas eu ia a pé e voltava. E quando tinha vigília, também estava lá, na vigília. Como eu tinha sofrido no meu casamento, a minha filha tinha 9 anos, que está até aqui ela, hoje à noite. E aí o que foi que aconteceu? Eu vou gerar meu genro, porque eu não quero que a minha filha sofra. Pensa, meu genro é fruto de oração, debaixo do sangue de Jesus, pastor Bosco. Passei 9 anos orando por ele. Eu disse, a minha filha não vai ter namorado, ela vai ter um esposo. E aí, quando eu falava de oração na igreja, que as pessoas viessem para a oração, eu dizia assim, olha, eu estou gerando algo, eu estou gerando o meu genro. Aí ela era primeiro, que mãe, não tem esse genro aí não, por isso que ele não chegou ainda. Eu disse, mas eu estou gerando. Eu estou gerando, ele vai nascer ainda. Minha filha passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, foi 9 anos. 9 anos para ele chegar. No último ano, pastor Bosco, Deus, em janeiro, o Senhor me moveu de outra direção. O Senhor me levava a orar. Toda quinta-feira eu tirava para o meu genro. Eu disse, meu Deus, ele está no mundo, Jesus. Jesus em silêncio. Jesus em silêncio. Só que mudou o roteiro. O nível da guerra era outro. Pois não é que ele estava no mundo? E naquele ano ele chegou. Só que Deus fala o que nós geramos. O que nós geramos no reino espiritual, ele alinha com o natural. O sobrenatural se alinha com o natural. O sobrenatural se alinha com o natural. Diga, o sobrenatural se alinha com o natural. Oh, glória! É o nosso Deus. Não é não, pastora Célia? É o nosso Deus. Naquele ano, a Fernanda estuda em Fortaleza e ela tem um sonho. Ela queria muito um irmão. Todo Natal ela me escrevia uma carta, eu me acordava no dia 25, tinha uma carta no meu guarda-roupa. Mãe, eu quero um irmão. Gente, que responsabilidade. O marido queria um filho e a filha queria um irmão. E eu tinha aceitado Jesus, e eu dizia assim, Jesus, se for para me engravidar, o Senhor vai usar um profeta para me dizer que veio com um bebê no colo. Eu tinha essa certeza que Deus é o Deus do sobrenatural e Ele ia usar uma pessoa que não conhecia a minha história. Que eu, por motivo de saúde, né, eu não tinha tido outro filho, o médico tinha me liberado, mas eu temia. Porque o médico falava que minha gravidez era no hospital. Aí eu queria? Não queria. Passar 9 meses longe do meu marido, do meu herói, queria nada. Não é não, pastora Célia? Então eu dizia, Senhor... Falava para o meu herói, vamos adotar? Ele dizia que não. Então, pois Deus, tu vai me dar um filho. Tu vai revelar o tempo. E o que é que Deus... Gente, eu saí, mas volto já. Para a santidade. Aleluia. O que é que acontece? Eu oro pelo meu genro, estava gerando o meu genro. E Fernanda estudando em Fortaleza. Ela tem um sonho. Que chegava no colégio pleno, estava havendo uma grande festa de todas as IEP. Pastora Célia pegava o microfone e dizia assim, igreja, eu tenho um comunicado. Pastora Marta está grávida e vai dar à luz. Fernanda liga, mãe, eu não quero mais um irmão. Eu estou satisfeita de ser só eu. Eu não quero mais um irmão. Quando ela me... Isso o que foi que aconteceu? Sonhei que a pastora Célia comunicar para toda a IEP no colégio que a mãe ia dar à luz. Estava grávida, eu me arrupiei toda. Não é um menino, é o que eu estou gerando. Só que eu estava gerando muitas causas em oração. Qual era delas? Está entendendo? Mas me liguei com o sobrenatural. É algo da Fernanda.
Só que para ela entendia que era para estudar nos Estados Unidos. Ela queria ir para os Estados Unidos, a Fernanda. Mas eu não orava para isso. Eu não orava por isso. Ela pensava que eu orava. Mas eu não orava, porque eu não queria ficar longe da minha Fernanda. Né? E aí, quando é em julho, no mês de julho, pastor Erius, pastora Roberta, era ali de jovens em Canidé, na época, e faz um acampamento. José, nosso genro, era novo convertido na igreja. Ela só vê ele a cada 15 dias, uma vez por mês, que ia para Canidé. Aí vão para o acampamento. Lá, ele se apaixona por Fernanda. Só que tem um detalhe que eu não contei. Antes desse ano, 2 anos e meio antes, a Fernanda tinha feito 15 anos, e tinha entrado um rapaz, com 14 anos que ela tinha entrado um rapaz na igreja e se apaixonou por ela. E aí o rapaz queria namorar a minha Fernanda. Quando ela veio falar, falou para o pastor, falou para mim. Quando ela me contou, não estava dentro do quadro da oração. Eu disse, não é. Mas eu não contei para ela. Eu disse para ela, você não tem 15 anos, está terminando o 9º ano. Você lidar com o lado oposto é desafiador. Falta 7 meses, chama esse rapaz que eu quero conversar com ele. Ele veio, eu conversei, eu disse, se for de Deus, vamos orar. Daqui a 7 meses, eu permito. No 7 meses acabou. Ela não quis mais. Porque no acampamento, o tempo foi sobre namoro naquele ano. E ela conheceu todo o processo de um namoro de Deus. E aí ela desistiu. Quando foi liberado que ela fez os 15 anos, ela não quis mais. Mas o que é que acontece? Quando eu vi essa situação, eu disse, Senhor, me dá um discernimento. Me dá um sonho, me dá um sinal quando for o teu rapaz, para eu não me confundir. Eu quero conhecer o teu propósito. Me mostra, me dá um sinal. Naquela mesma semana, pastor Bosco, eu tive um sonho. Um rapaz alto, do jeito que ele era, quando eu conheci ele. Ele chegava na minha casa e pedia, dizendo que amava a minha filha e queria ter certeza dos sentimentos para se declarar para ela. Mas tinha ouvido falar que eu tinha um DVD dos 15 anos dela. Isso era o sonho, o sinal. Eu acreditei, pastor, porque eu acredito quando Deus fala. Pergunta para quem está do seu lado, você acredita quando Deus fala? Você sabe discernir a voz dele? Da voz do natural? Eu tinha certeza que quando fosse para ele chegar, o DVD estava ligado. E algo ia acontecer. Então, quando ele vai para esse acampamento, que volta, o rapaz era uma tristeza mesmo. Esse rapaz era da oração, da madrugada, mas o pastor João, o pastor Erius, e as orações das 18 horas que tinha. Esse rapaz era uma tristeza grande. Meu filho, o que é que está acontecendo? É notória a sua tristeza. Pastora, está acontecendo algo. Eu posso saber? Pode. Estou apaixonado pela sua filha. Tá não, meu filho. Tá não. O rapaz era dançarino de rua, só andava com brinco e aquelas roupas pretas. É não, meu filho. Você está enganado. Não é. Pastor, eu nem durmo de noite. Eu disse, é não, meu filho, isso é coisa que acontece. Vai passar. A senhora tem certeza? Tenho certeza que vai passar. Minha Nanda guardada aqui em Fortaleza, né? Pastor, me dá o telefone. Posso não, meu filho, ela está estudando para o vestibular, eu não posso dar o telefone dela. A minha nunca namorou, vai se perturbar. Meu filho, vamos orar que vai passar essa apaixonite. O que foi que aconteceu? O rapaz continuou com a tristeza sem comer, que era notório dentro da igreja. Era notório. Todo mundo queria saber o que o rapaz estava sentindo. E aí, eu contei para o Erius e para a Roberta, que era o líder dele. Pastor Erius disse, rapaz, é coisa do cão isso aí. Quer tirar a Fernanda, pastora, do rumo. Eu disse, não, meu filho, vamos orar que vai passar isso dentro dele. E aí, um dia ele anda lá pela uma rua, pastor João, toda vez que Fernanda ia para a Canidé, ele ia deixar na rodoviária, ele voltava chorando. Ali era 2 dias, um caos, longe da Fernanda.
E aí ele, por algum lugar, lá de Canidé, escuta o pastor João contando o sofrimento dele quando ia deixar a Fernanda. Um dos dias que ele vai deixar a Fernanda de domingo, quando foi na segunda ou foi na terça, ele escuta em algum canto o pastor João dizendo que o que aliviava ele, acalentava ele, era quando assistia o DVD dos 15 anos. O rapaz, um dia de quarta, chega para mim e diz assim: pastora, eu quero conversar com a senhora quando terminar o culto. Eu disse: está certo, meu filho. Como é que você está? Estou bem não, pastora. Tá, não, eu não como, eu não durmo, eu quero resolver essa situação. Eu disse: meu filho, vai passar. Quando termina o culto, ele disse: pastora, eu estava em um canto, o pastor João falou que tem um DVD dos 15 anos. Eu quero conhecer esse DVD, porque eu quero ter certeza do meu sentimento para me declarar para a gente. Eu me tremi toda. Era o que eu tinha sonhado. Há quase 3 anos. Do mesmo jeito. Eu disse: Senhor, não é ele. É a voz do inimigo. Não é ele. É o inimigo que ouviu. Não é ele, não. E fui para casa. Cadê eu dormir naquela noite? Meu Deus, o Senhor foi quem falou. Mas o inimigo pode me confundir também. Meu Deus, tem misericórdia da minha vida, Senhor. Tem misericórdia da minha vida. Detalhe, há 2 anos e meio atrás, eu tinha falado para a Roberta, que era ali do jovem, o sonho. E tinha falado para uma irmã de oração comigo. Eu tinha 2 testemunhas. Eu me esqueci e ela, mas no dia que ele veio de novo falar comigo, né? O Senhor ressuscitou o sonho. Olha quando Deus faz o alinhamento do sobrenatural com o natural, apesar de 2 testemunhas. Nem vontade de eu contar, o João eu não tive. O Senhor cessou aquela história do sonho por 2 anos e meio. Quando teve essa questão do DVD, eu disse: Senhor, passei a madrugada. Eu tinha uma oração 2h30 da manhã. Primeira coisa: Senhor, tira da mente daquele rapaz o que ele ouviu. Tira da mente, passa uma borracha, Senhor Deus, de ouro. Na mente daquele rapaz, ele vai amanhecer o dia, não vai mais se lembrar desse DVD. Senhor, tu faz isso. Eu sei que tu pode. Quando foi de manhã, uma pessoa bate palma. Pastor, se lembra daquele apartamento que eu morava, em cima da minha casa? Que eu olho, era o rapaz. Do jeito do sonho. Pastor, eu não dormi, eu quero ver o DVD hoje. Detalhe, que lá no sonho ele dizia, quando ele terminar de assistir o DVD, ele dizia assim: eu não tenho mais dúvida do meu sentimento, é a sua filha, eu vou me declarar para ela e vou me casar com ela. No sonho ele falou. Eu insisti para ele ir embora, ele me convenceu, entrou e assistiu o DVD. Quando ele termina, ele diz as mesmas palavras: eu não tenho mais dúvida do meu sentimento, é a sua filha, eu vou me declarar para ela e eu vou me casar com ela. O rapaz. E aí, irmãos, começou o grande processo. Eu conto para o Erius, para a Roberta. Eu não estou dizendo que é o diabo, pastora Marta. Isso não é de Deus, não. Esse rapaz chegou na igreja, agora quer tirar a Fernanda, pastora, dos caminhos de Deus. Uma menina que cresceu na igreja. A pastora Roberta, Deus ressuscita dentro da pastora Roberta. Amor é de Deus. Pastora Marta orou. E Deus deu um sonho a ela. Há quase 3 anos. Nem eu lembrei ela, foi ela que lembrou. Porque Deus, quando faz, Ele prova o processo dele no fogo. Oh, Deus lindo! Só é falar com Ele que Ele resolve tudo, né? Não, pastor Bozo? Mas para isso, vamos conhecer o processo, né? Para nós chegar dentro desse alinhamento, né? Exige uma mudança de mentalidade. Para viver em santidade, é preciso despojar-se do velho homem e renovar a mente, deixando de lado os desejos carnais e buscando a vontade de Deus. Eu tive que abrir mão daquele punhal. Eu tive que abrir mão de querer bater no povo. Eu tive que abrir mão de querer me vingar das pessoas que me faziam mal. E lá em Romanos 12, 2, coloque aí. Romanos 12, 2, que é um versículo muito conhecido. É só lá em Canidé, né, pastor? O povo se esquece. Aqui todo mundo lembra. Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento,
para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Oh, glória! Como descreve, em Romanos, uma transformação da mente é essencial. É preciso renovar o pensamento para não se conformar mais com os desejos do passado. Em Deus, em Cristo, nós não podemos estar lembrando do passado, estar pensando no passado, estar trazendo o passado para o presente. O passado não cabe mais no presente. Não cabe. 1 Tessalonicenses 4, do 3 ao 7. Vamos conhecer aqui a santidade. Aleluia! Diga, eu quero ser santo. Eu quero ser santo. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Não na paixão de concupiscência, como os gentios, que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócios algum, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. O povo de Deus não faz o que o mundo faz, né, pastor Bosco? O povo de Deus não anda como o mundo anda. O povo de Deus é diferente. A palavra do povo de Deus é sim, sim, não, não. O povo de Deus é para ser conhecido como diferente, como Deus nos chamou. Lá atrás eu falei. Ser um povo diferente. Um povo que faz a diferença de todas as nações da terra. De todo o povo na terra. O povo de Deus é para ser diferente. É para ser visto diferente. Amém? Não se trata apenas de seguir regras externas ou rituais, mas sim de uma mudança interna, que se reflete em ações que glorificam a Deus. Aleluia, diga aleluia. A santidade de Cristo. Jesus Cristo se tornou a nossa redenção, a nossa sabedoria, justiça e santidade. Através da fé nele, podemos alcançar a santidade e nos tornar-nos filhos obedientes, que buscam agradar a Deus. Santidade é um chamado que o Pai, pelo Filho, na ação do Espírito, dirige a toda a humanidade. E de modo particular, a todas as pessoas batizadas. A todas as pessoas batizadas. A todas, diga a todos. Que desce às águas e nasce de novo. A todos, sem exceção de ninguém. Mas para descer as águas tem um processo. Consertar o que está errado. Porque após descer as águas, tudo foi sepultado. E é um novo homem. É um novo homem. Mas tem um processo também, pastora Célia, que eu encontro dentro dessa situação. Tal chamado tem 3 elementos. Diga a pertença. Diga a pertença. Eu pertenço a quem? A quem nós pertencemos? A pertença é de quem? Eu pertenço a quem? Você tem consciência a quem você pertence? Olha, o meu herói, o pastor João, foi meu primeiro namorado. Quando eu me casei com ele, eu sabia que eu era só dele. É assim ou não é, pastora Célia? Mas quando nós conhecemos a Cristo, nós somos de quem? Só de Cristo. Pode vir todo tipo de proposta. Mas a pertença minha é de quem? Deus. Segundo, a missão. Todo filho de Deus, ele tem que conhecer a sua missão.
todo filho de Deus, ele tem uma missão. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: você sabe da sua missão? Você tem usado a sua missão? Rapaz, está muito desanimado aqui o negócio, viu? Pensei que era só lá em Canindé, pastor Bozo. Rapaz, pensa. Bora, igreja, misericórdia, Senhor, da minha vida. Pastor, você é só em Canindé que o povo esqueceram, né, da missão? Qual é a nossa missão de filho de Deus? Qual é? Povoar a terra? Qual é a nossa missão de filho de Deus? Fazer algo que Jesus faria todo dia? É a missão do filho de Deus. É a missão do filho de Deus. E o terceiro é o testemunho. Nós vamos ser conhecidos pelo nosso testemunho. Então vamos. A pertença, a missão e o testemunho. Todo filho de Deus, ele tem esses 3 pontos. Eu pertenço a Deus. A minha missão é fazer o que Jesus faria. E o meu testemunho vai fazer a diferença. O meu testemunho. Não é o testemunho de ninguém, não. É o seu. Tem gente que diz assim: pastor, meu testemunho não vai servir para ninguém. Serve, minha filha. Serve, meu filho. Você foi chamado e Deus vai fazer algo na vida de alguém através da sua história. Então, o nosso testemunho faz a diferença aqui na terra através do sobrenatural de Deus. Amém? A santidade está no esforço da obediência. Ah, pai, para ser santo tem um esforço, né, pastor Bozo? Tem um esforço. Rapaz, porque não é de qualquer jeito que a gente é santo, não. Não é não, Joel? Rapaz, alguém falou mal de nós, nós temos que agir como um santo. Meu Deus. Agir no Espírito. É difícil? É. Mas tem que agir, porque é santo. É difícil? Diga, é. Uma pessoa falou algo, uma pessoa falou algo que a gente não gostou. É difícil? É, mas o santo age no Espírito, não age na carne. Porque nós somos santos. Nós não podemos agir na carne, porque nós somos santos. Oh, Jesus, fala, Jesus. Então, a santidade está no esforço da obediência. Os frutos da santificação, as virtudes e mudança de caráter, produzidas pelo Espírito Santo na vida de uma pessoa que se dedica a seguir a Deus. Oh, Jesus lindo! Decidiu seguir a Deus, tem fruto. Tem fruto. Na vida de uma pessoa que se dedica a seguir a Deus, esses frutos descritos na Bíblia como os frutos do Espírito. Vamos conhecer ele aqui em Gálatas 5. Estou terminando, viu, pastora Célia? Viu, pastor Bozo? Estou terminando. Oh, meu Deus, responsabilidade do pastor Bozo, da pastora Célia, que eu tenho o dom da língua. Meu Deus. Estou terminando. Gálatas 5, 22. Estai, pois, firmes. Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é amor. Vamos ler todos juntos? Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Oh, Jesus lindo. Tem tradução que diz domínio próprio, né? Na temperança. Domínio próprio. Porque todo santo tem que ter todos esses frutos. Todos esses frutos. Vamos precisar andar com ele, né, pastor Bozo? Rapaz, carregue no bolso, no pescoço, onde você for. Mas você precisa ter eles. Precisamos ser vistos com eles. Meu Deus do céu. Pensa, por o mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar o próximo. Rapaz, amar o próximo que rejeita nós. Com o amor de Deus, com o fruto do Espírito, com a longanimidade, com a benignidade, com a bondade. Porque se for pela Marta, não dá certo. Mas, dentro do processo do céu, tudo é possível. Diga aleluia. Né?
eles são um resultado de um processo contínuo de santificação. Mas no livro de Reis, que eu não vou colocar aqui, mas todos nós conhecemos essa história, eu quero falar. Quando nós andamos na rua, será que as pessoas veem um santo, veem que nós somos santos? Será que alguém, quando fala conosco, diz assim, rapaz, o Miguel é um santo homem de Deus? Será que alguém olha para a Silvanete e diz assim, a vizinha dela, a Silvanete é uma mulher de Deus, a Silvanete ora por mim? Será que no dia de hoje, o nosso vizinho, a nossa família, ela vê em nós santidade? Será que no supermercado, uma pessoa que nos conhece lá, ela diz assim, ô pastora Marta, ore por mim, porque eu estou com a causa extremista. Mas eu sei que a senhora é uma mulher de Deus. Ore por mim. Pastora Célia, eu sei que a senhora é uma mulher de Deus. Pastora Célia, eu estou dentro de uma causa que é impossível a olhos humanos. Mas eu sei que quando a senhora ora, que é uma mulher de Deus, o milagre vai chegar na minha casa. Ore por mim. Nós estamos vivendo esse tempo. Olha o que é que acontece. Lá em 2 Reis, de 4, do 8 ao 10, o texto fala sobre a mulher sunamita, que ao reconhecer o profeta Eliseu como um santo homem de Deus, lá na Bíblia fala que ela insistiu com seu marido que construísse um quarto no andar de cima, com os móveis necessários para ele se hospedar sempre que visitasse a cidade. Ela reconheceu aquele homem só de passar por ele, de ele passar lá na frente da casa dela. É um homem de Deus. E este gesto de hospitalidade, generosidade, demonstrou sua fé e serviu de base para milagres futuros na sua história e na sua casa. Diga, oh, glória! Essa mulher, ela teve uma atitude porque hospedar alguém na nossa casa, tratar ela bem, é um dom, é uma virtude. A generosidade é também virtude. Se nós tiver, nós estamos gerando milagres nas nossas vidas. Se nós for santo, com os frutos do Espírito, certamente o milagre vai chegar na nossa casa. Vai chegar. Porque nós só colhemos o que nós plantamos. Aquela mulher colheu de ter o filho ressuscitado pela bondade do coração dela, pela fé dela, pela dependência dela de ver aquele homem era um homem santo. Ela não duvidou. Nem quando o filho morreu, ela não duvidou. Ela não duvidou. Diga assim, o meu processo que eu estou vivendo não é para a minha morte, nem para a minha derrota, mas para o milagre da minha casa. Aleluia! Daniel e João e várias outras pessoas viveram neste mundo com a firme convicção de que não pertencia a este mundo. Nós estamos na terra como? Nós estamos preocupados em comprar um carro, trocar a casa, trocar os móveis, com a viagem dos sonhos. É pecado isso? Não. Desde que nós não trocamos pelos sonhos de Deus. É pecado ser próspero? Não, porque a palavra diz que a prosperidade foi Deus que deu ao seu povo, mas pela obediência. Pela obediência. Naturalmente, se nós for obedientes, nós vamos ser prósperos. Naturalmente. Não precisa nem se esforçar. O povo de Deus. Só é obedecer. Obedecer. Então, é pecado ter fartura? Não. É pecado ter mansão? Não. É pecado ter 10 carros? Não. Desde que eu seja um instrumento de Deus na vida do meu próximo.
Desde que eu sempre vejo que o que Deus me deu é para abençoar. O que Deus me deu é para abençoar quem não tem. Porque não vai adiantar nós ter saúde e não usar a nossa saúde para o reino de Deus. Não adianta. Não adianta ser rico e não abençoar quem não tem. Não adianta. Então, tudo aquilo que Deus dá, Ele tem um propósito. Ele tem um propósito. O que Deus faz tem um propósito. Diga aleluia. Irmão, o povo de Deus tem que ser vitorioso. Louvado seja o nome do Senhor. Diga que tem um propósito. Então, Daniel, João e outros homens de Deus, mulheres de Deus, tinham essa convicção que foram embaixadores do céu aqui na terra. E que por manterem íntima comunhão com o santo, foram santificados ao longo do seu caminho na terra. Foram santificados. E por onde eles passavam, faziam a diferença. Aonde eles estavam, fazia a diferença. Terminando, aleluia. Estamos aqui no último versículo, 1 Tessalonicenses 6, 23. O último versículo da noite, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Primeiro Tessalonicenses 6, 23. Louvado seja o nome, está dando. Amém, irmã? Louvado seja o nome do Senhor. 6, 23. 6, 23. Deixa eu botar aqui, foi? Olha aqui, deixa eu ver aqui. Olha aí, pastor, segunda. Não, é 1, 23. 1, 23. 1 Tessalonicenses 1, 23. Então, eu anotei errado. Então, vamos aqui. Vou dizer só o que está lá no versículo, né? Que eu fiz só um resumo. A santidade como modo de vida é um chamado para a vida inteira, em todas as áreas. A santidade como modo de vida é um chamado para a vida inteira. Pode estar tudo bem, ou pode estar tudo na prova. A santidade, em primeiro lugar. 5, 23, irmã. 1 Tessalonicenses 5, 23. 5, 23. É o mesmo Deus de paz, é isso aqui mesmo. É o mesmo Deus de paz, vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Então, a santidade é um modo de vida, é uma escolha de vida, a santidade. Espírito, alma e corpo, mente, vontade, a fala e os nossos ouvidos. Tudo consagrado ao Senhor. Amém? A santidade é a preparação, pastor Bosco e igreja, para o grande acontecimento que vai acontecer. Olhe para quem está do seu lado. Você está preparado para o grande acontecimento que vai acontecer com a igreja do Senhor? Pergunto para eles, qual é o grande acontecimento? O arrebatamento. A igreja está esquecendo do arrebatamento. Nós não podemos esquecer do arrebatamento. O grande acontecimento da igreja do Senhor. O arrebatamento, diga, o arrebatamento. Algo que está para acontecer com a noiva do Senhor. O grande acontecimento, o arrebatamento. E nós precisamos estar prontos. E a santidade vai nos preparar. Está nos preparando e vai nos preparar para nós suportar aqui na terra essa chegada. Então nós precisamos amar a Deus acima de qualquer coisa. Nós precisamos honrar pai e mãe, honrar as autoridades de Deus. Nós precisamos amar o próximo e nós precisamos não perder tempo com ressentimentos, que é o que está acontecendo com a igreja do Senhor.
perdendo tempo com ressentimentos, perdendo tempo com coisa terrena, perdendo tempo com embaraço terreno. E o povo de Deus é diferente. O povo de Deus não pode se perder. Vamos ficar de pé. Louvado seja o nome do Senhor. O povo de Deus, ele é diferente para fazer a diferença. Deus nos escolheu para ser diferente. E quando nós falamos de Deus para alguém, nós precisamos falar apaixonados pelo céu. Porque quando alguém escuta alguém apaixonado pelo céu falar de Deus, ele quer conhecer o nosso Deus. Oh, coisa linda! Agora, se você chega para uma pessoa, rapaz, eu sou crente, mas assim, a minha vida não está fácil, não. Desanimado. Quem é que quer fazer parte de uma pessoa desanimada? Mas dizer assim, olha, eu quero lhe dizer, o que você está passando não é nada para o meu Deus. O Deus que eu conheço, o Deus que eu sirvo, o Deus que me resgatou, o Deus que me transformou. Ele é diferente, que vai fazer a diferença na sua vida. Então, nessa noite, tem alguém aqui que ainda não teve um encontro com esse Deus do sobrenatural, esse Deus do invisível, esse Deus que fez a diferença com o povo de Israel e faz até o dia de hoje. Tem alguém aqui que queira ter um encontro com esse Deus do sobrenatural, do soberano, que abriu o mar vermelho para o seu povo passar, que deu livramento do inimigo. Até hoje ainda as pessoas que estudam não entendem nem compreendem, porque o que Deus faz ninguém entende, ninguém compreende. Mas Ele faz, porque Ele é o Deus do impossível. Aquilo que é possível para o homem não precisa Deus fazer, mas aquilo que é impossível para mim e para você, Ele pode. Aleluia. Tem alguém aqui nesta noite que precisa de oração? O Deus do impossível é aquele que nos visita. É aquele que nós clamamos por Ele, Ele chega. É aquele que nós pedimos o sobrenatural dEle para alinhar com o nosso natural. Ele vem e alinha. Então esse é o nosso Deus. Esse é o Deus